Enquanto dois atiradores franco-canadenses avançavam silenciosamente pela cidade de Zwolle, ocupada pelos nazistas em abril de 1945, um deles, o cabo Arsenault, foi atingido por tiros de metralhadora. Os soldados tentavam avaliar o tamanho da guarnição alemã e contatar a resistência holandesa. Enfurecido, o soldado Leo Major correu para a posição alemã e decidiu vingar o colega ferido, libertando sozinho a cidade. E mesmo que o soldado Caolho seja considerado um herói em Zwolle, sua história só se tornou amplamente conhecida 75 anos depois. Leo Major nasceu em fevereiro de 1921 e cresceu na classe trabalhadora de Montreal. Quando adolescente, ele e o pai não se davam bem, então ele foi enviado para morar com a tia. Quando Major cresceu e completou 19 anos, ele se alistou no exército canadense, determinado a provar seu valor para seu pai. Desde o início de sua carreira, Leo demonstrou ser um dos melhores soldados que o Canadá tinha a oferecer. Então, durante a invasão da Normandia em 6 de junho de 1944, Major serviu no regimento de Chaudière, um regimento de infantaria da reserva primária canadense, e foi escolhido para uma missão de reconhecimento. Durante a operação, Leo capturou sozinho um veículo blindado alemão contendo equipamentos de comunicação sensíveis. Dias depois, após derrubar 4 soldados durante seu primeiro encontro com uma equipe de patrulha da SS, um dos homens acendeu uma granada de fósforo, estourando o olho de Major. Enquanto recebia cuidados médicos, seus superiores tentaram dispensá-lo com honras, convencendo-o de que, embora ele deixasse seu país orgulhoso, seu ferimento significava que a guerra havia acabado para ele. Porém, Leo discordou. Abre aspas. Não acabou. Eu sou um atirador de elite e só preciso de um olho. Fecha aspas. Após a recuperação, o soldado voltou ao campo de batalha com um tapa-olho e ainda motivado como sempre. Major chegou bem a tempo de se juntar à Batalha do Escalda, no sul da Holanda, em outubro de 1944, onde serviria em uma série de operações lideradas pelo 1º Exército Canadense para abrir a rota marítima para Antuérpia e permitir que o porto pudesse ser usado pelos aliados. Durante uma missão de reconhecimento, de maneira solitária e fugindo da chuva em uma casa antiga, avistou 2 soldados alemães caminhando do lado de fora. Após capturar o primeiro alemão, ele tentou usá-lo como isca para conseguir apanhar o segundo. Este último soldado alemão tentou usar a sua arma contra Major, que rapidamente reagiu e matou o alemão com sua própria arma. Um por um, Major começou a capturar homens do esquadrão alemão até prender o seu comandante. Os alemães, acreditando erroneamente que Major era apenas o primeiro de centenas de soldados canadenses na área, optaram pela rendição. Embora os soldados da SS tenham visto Leo liderando seus prisioneiros, ele marchou calmamente de volta à base com quase uma centena deles. Naquele dia, o soldado acabou sendo escolhido para receber a Medalha de Conduta Distinta por suas ações heróicas, uma condecoração por bravura, perdendo apenas para a Cruz Vitória. No entanto, Major recusou a medalha ao saber que a distinção também seria concedida ao seu superior, o Marechal de Campo Montgomery, cujas decisões táticas ele próprio discordava. Em fevereiro de 1945, enquanto ajudava um capelão militar a carregar soldados caídos ao redor de um tanque Tiger danificado e a bordo de um Brain Carrier, seu veículo atingiu uma mina terrestre nos arredores. Durante o incidente, o capelão morreu, enquanto o major Caolho sofreu com 2 tornozelos quebrados, várias costelas quebradas e 3 lesões graves na coluna. Enquanto Leo era levado às pressas para o hospital de campanha, os médicos tiveram que administrar injeções de morfina no soldado a cada 15 minutos. Ainda sem vontade de desistir,
Major escapou do hospital uma semana depois para encontrar outro lugar para se recuperar. O pelotão de atiradores de Major estava muito perto de declará-lo ausente sem licença, mas ele retornou ao regimento Claudier um mês depois, após a família holandesa que o adotou temporariamente cuidar até a sua recuperação estar finalizada. No início de abril de 1945, o avanço do regimento Claudier foi aproximando-se da cidade holandesa de Zwolle, conhecida por ter forte resistência nazista. Quando o comandante do pelotão pediu 2 voluntários para explorar a área antes de lançar um ataque de artilharia e contatar a resistência holandesa, o soldado Major e o seu amigo cabo Willy Arsenault aceitaram a perigosa tarefa. No entanto, Arsenault revelou acidentalmente a sua posição no início da missão e foi atingido pela artilharia alemã. Mas Major continuou e logo ultrapassou um soldado alemão e seu veículo. Uma vez capturado, seu prisioneiro o levou ao seu superior, que falava francês. Como franco-canadense nativo, Major assumiu um risco significativo e blefou para contornar uma iminente barragem de artilharia aliada, alertando o oficial alemão de que as baixas e os danos seriam substanciais. O soldado Major então liberou o oficial, esperando que ele espalhasse a notícia sobre o ataque falso e possivelmente desencadeasse uma retirada. A decisão funcionou e o medo, além da confusão entre os ocupantes nazistas, se espalharam rapidamente. Major queria vingar adequadamente o seu amigo caído e então começou a correr pela cidade, disparando sua metralhadora e lançando granadas, simulando literalmente um ataque do exército alemão. Major também colocou fogo no quartel-general da Gestapo na área e enfrentou furiosos oficiais da SS, matando 4 homens e descobrindo uma equipe de soldados alemães disfarçados de membros da resistência holandesa. Durante a noite, Leo Major capturou mais de 50 alemães, dividindo-os em grupos de 8 a 10 homens de cada vez, que seguiram o soldado acreditando que todo o exército canadense havia invadido a cidade e que Major os levaria como prisioneiros. No dia seguinte, o atirador causou tantos estragos que os alemães abandonaram totalmente Zwolle. O fantasma caolho, como ficou conhecido em seu pelotão, tornou-se o exército de um homem só e o único libertador de uma cidade inteira. Graças aos seus esforços, o bombardeio planejado após a sua missão foi cancelado e o regimento Claudier entrou na cidade sem lutar. Embora os médicos tenham tentado evacuar o corpo do cabo Arsenault, o próprio Major se ofereceu para carregar sozinho seu amigo morto. Por suas ações, ele foi selecionado para receber a medalha de conduta distinta. Desta vez, ele aceitou. Em 1945, Major retornou a Montreal para trabalhar como encanador após a Segunda Guerra Mundial. Mas embora a guerra tivesse terminado, o soldado Leo Major tinha muito mais para dar ao seu país. No início da década de 1950, os chineses aderiram à Guerra da Coreia e repeliram as forças das Nações Unidas. Major então entrou na linha de frente novamente em 1951, apesar dos ferimentos, juntando-se a mais de 26 mil soldados canadenses na frente de batalha daquela guerra. Ele foi designado para o pelotão de atiradores da 25ª Brigada de Infantaria Canadense. Durante a primeira batalha de Maria San, um confronto de 6 dias entre as forças de comando das Nações Unidas contra o exército voluntário do povo chinês aconteceu. Localizada a 40 quilômetros a norte de Seul, a colina 355, apelidada de Pequena Gibraltar pelas tropas da ONU, devido ao seu tamanho proeminente e às muitas posições defensivas, foi uma das posições mais procuradas naquele combate. A colina também era o terreno mais alto com vista para todas as linhas de frente e rotas de material circundantes. Depois que a 3ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos perdeu a colina 355 e não conseguiu retomá-la, Leo Major foi colocado no comando de uma equipe de assalto de elite das Nações Unidas e recebeu ordem para recuperá-la. Embora a equipe inicialmente tenha conseguido escalar a Pequena Gibraltar sem ser detectada, os chineses finalmente os avistaram. Um fogo imediato da equipe de assalto de elite levou os chineses ao pânico e a uma retirada imediata. Porém, os superiores de Major sabiam que o contra-ataque viria logo depois. Com apenas 18 homens à sua disposição e em grande desvantagem numérica, Major recebeu ordem de se retirar
e voltar para um local seguro, mas de maneira típica ele recusou e conduziu seus homens para uma escassa cobertura. Quando os chineses lançaram um contra-ataque em grande número, Major ordenou aos seus homens que mantivessem a posição o máximo que pudessem até que chegassem reforços, mas Major e seus 18 homens mantiveram o inimigo afastado durante a noite inteira. O comandante do pelotão de morteiros, o capitão Charlie Forbes, escreveria mais tarde, abre aspas, um audacioso homem, não satisfeito com a proximidade das minhas bombas, pedia para aproximá-las ainda mais. Na verdade, minha barragem caiu tão perto que eu ouvi as minhas próprias bombas explodirem enquanto ele falava comigo pelo rádio. Fecha aspas. Por seu serviço durante a primeira batalha de Mariansan, Major recebeu outra medalha de conduta distinta, tornando-se o único canadense a receber a medalha em 2 guerras distintas. Quando a Guerra da Coreia terminou em 1953, o serviço de Major também terminou. Nessa altura, o soldado de 32 anos regressou ao seu país natal, o Canadá, onde se casou, teve filhos e viveu uma vida tranquila até o seu falecimento em 2008. Apesar da sua bravura e das suas ações heróicas, sua história não inspirou quaisquer desfile ou celebração no seu regresso. No Canadá, Major guardou suas histórias de guerra para si, principalmente por acreditar que seriam incríveis demais para serem verdade. Ainda assim, as medalhas de conduta distinta de Major eram uma raridade genuína entre os oficiais da Commonwealth. Apenas 3% de todas as medalhas e prêmios britânicos conquistados na Segunda Guerra Mundial foram medalhas de conduta distinta. Durante a Coreia, apenas 8 canadenses a receberam, incluindo Léo. Até hoje, o povo de Svol lembra-se dele como um herói e a história do homem que salvou a cidade ainda é ensinada em todas as escolas locais, enquanto seu nome é imortalizado para sempre em uma rua da cidade. De acordo com Ian Major, ex-prefeito de Svol, abre aspas, ele é um símbolo para a nossa liberdade. Fecha aspas. E se você gostou dessa história, fica aqui as sugestões de leitura sobre este tema. Na descrição deste vídeo deixamos os links de acesso direto a você. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.